Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Face. Com muita alegria começamos mais essa manhã de domingo, nossa transmissão, que podamos todos juntos nos conectar nesse momento de grande aprendizado, de recebimento de boas energias, de enriquecimento moral. Então que a gente possa nesse momento fazer essa conexão com todos, não só aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, mas que todos aqueles que estão emitindo de coração aquele pensamento positivo para que tudo aconteça de maneira tranquila e objetiva no decorrer do período. Então que nós possamos então mentalizar agora nosso querido Mestre Jesus, que a espiritualidade possa nos acompanhar sempre, nos intuindo de bons pensamentos, de boas atitudes, sempre agradecendo o amanhecer, a possibilidade de recomeçar mais um dia, a possibilidade de crescimento, a possibilidade de paz interior. E nosso maior agradecimento ao nosso querido Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Hoje teremos a palestra da nossa querida Luciana Saad, a segunda vez que ela vem ao domingo nos presentear com suas palavras. E eu acredito que ela vai vir com mais frequência. Já tem até na sexta-feira uma já agendada, né? Mas com certeza ela vai ser cada vez mais presente em nossa casa e ela conosco novamente. Bom dia a todos. Muito obrigada, José, pelas palavras. É uma alegria também para mim poder estar aqui no Centro Espírita Chico Xavier de Bauru. Agradeço muito o convite. Cada convite que eu recebo é uma chance de falarmos do Evangelho, de crescermos, né, moralmente, espiritualmente. Então, agradeço muito esta oportunidade de estar aqui com vocês, todos que estão acompanhando pela internet, pelo Facebook, compartilhando também na página de vocês, para que essas mensagens também cheguem a mais pessoas, que às vezes neste momento nem sabem, mas estão precisando de uma luz, de um auxílio, que sejam palavras confortadoras. E que a nossa manhã, então, né, seja bem produtiva. E eu gostaria, então, de mostrar para vocês o tema que foi já também anunciado antes, os inimigos desencarnados. É um tema, assim, um pouquinho espinhoso, mas vou tentar, né, a gente vai tentar deixar uma manhã, assim, mais leve e entender um pouquinho mais o que está por trás dos inimigos desencarnados, né? Quem são eles? E por que eles nos afligem tanto? Que eles querem, né, nos afligir tanto? Este item está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai vossos inimigos. E são os itens 5 e 6 que nós vamos, então, comentar esta manhã. Mas, quando a gente fala na palavra inimigo, o que será que vem à sua mente? Uma palavra um tanto forte. Quando alguém fala para mim, o inimigo, eu tenho uma imagem aqui que, pelo menos de repente, para mim, está relacionada, né, a filmes, séries de super-heróis, no mundo fictício,
onde aquele super-herói precisa combater o vilão, que é o inimigo dele, durante toda uma temporada ou durante o filme inteiro. E então eu tenho essa visão, porque é difícil a gente falar assim, a gente não fala normalmente, né? Ah, aquela pessoa é minha inimiga, ou aquele é meu inimigo, né? Nós não usamos este termo na nosso dia a dia. Mas o que é então inimigo? Vamos ver a definição desta palavra. Temos duas definições que o dicionário nos traz. É aquele que se encontra em oposição, se mostra hostil, contrário, funesto, adverso. E em um outro contexto, podemos dizer que inimigo é aquele que milita em campo contrário. Né? Se pensarmos numa guerra, em batalhas, onde países se unem, né? São os aliados, para combater um outro país que é o inimigo, no intuito de destruí-lo. Então, por isso que eu acho que inimigo uma palavra muito forte, carrega essa conotação, né, de destruição. E então, os inimigos desencarnados, eles estão ao nosso lado? Pode ser que sim, né? Possamos ter alguns, mas às vezes nós não sabemos que temos, né? Ou como também não sabemos, às vezes, de pessoas que não gostam da gente, né? Não vai com a nossa cara. E às vezes a gente nem sabe disso. Né? Se a gente não cria um vínculo, uma inimizade, algo do tipo, a gente nem sabe que aquela pessoa não gosta de mim. Mas existem aquelas que nós sentimos, né, aquele desconforto, né? Falar, não vou muito com a cara, não gosto daquela pessoa. E às vezes não tem um motivo para isso acontecer. Né? Então, de onde vêm essas certas inimizades que às vezes nem nós mesmos sabemos que criamos? Então, nós temos aqui algumas possibilidades. A maioria dessas inimizades vem da confiança traída e do colapso de amores que, por vezes, vão para além da morte material. As vítimas do nosso egoísmo e orgulho transportam para o futuro as lembranças do nosso passado tortuoso, que não soubemos resolver. Então, quando a gente não consegue resolver aquele problema, aquela indiferença, aquela inimizade, isso vai se estendendo, se prolongando. E não porque às vezes a gente não buscou resolver, porque naquele momento da nossa vida a gente não soube como. Né? De repente, no nosso passado, não dessa vida, mas também de outros, nós não tivemos em nossas mãos, né, mensagens que nos ajudaram a isso. Né? A gente não conheceu a realidade que hoje a gente conhece. Surgem, assim, casos de obsessão por parte de espíritos que anseiam por nos infligir dor, para que possamos, assim, conhecer a sua própria dor. Então, às vezes, a maioria das vezes, aquele espírito, aquela inimizade, ela se tornou tão forte, tão rancorosa, que aquele espírito quer nos ver sofrer, porque nós fizemos ele sofrer um dia. Né? Então, ele quer o quê? Que a gente sinta a mesma dor que ele está sentindo, né? Como um ato de vingança, realmente. E na questão 465 do Livro dos Espíritos, nós temos assim, perguntas muito objetivas a esse respeito. Então, Kardec pergunta: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Então, olha a razão, né, que eles estão nos perseguindo. Isso diminui os seus sofrimentos? Então se ele vai me fazer sofrer como ele quer, como ele está também sofrendo, o que vai mudar isso para ele? Será que ele vai se sentir melhor? Então, isso vai diminuir os seus sofrimentos? Não. Mas o fazem por inveja de serem mais felizes.
Então, não que ele vá melhorar, que ele vai se sentir mais leve, mais feliz com aquela vingança. Pelo contrário, ele vai se afundar ainda mais naqueles sentimentos, porque eles veem que nós estamos prosseguindo com a nossa vida. Nós estamos buscando ser melhores, nós estamos buscando um caminho melhor. Então, isso para eles, nossa, é um desastre, né? E então eles veem que, poxa, por que eu estou aqui nesse sofrimento e a pessoa está lá, né? Curtindo a sua vida, está feliz, tudo dando certo. E aí, para complementar, tem mais uma pergunta. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Os que resultam de ser uma de ordem inferior e afastada de Deus. Então, tudo que eles tentam, toda dor que eles tentam nos infligir, é para que a gente se afaste do caminho de Deus. Para que nós esqueçamos, né, que existe o Evangelho, esqueçamos que exista o amor, que exista o bem. É isso que eles querem de nós, né? E essa raiva toda, né? Por que a gente sente, ou por que eles sentem essa raiva toda de nós? Então, a raiva, ela é um sentimento de protesto, de insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa, que se exterioriza quando o ego sente-se ferido ou ameaçado. A intensidade da raiva ou a sua ausência difere entre as pessoas. A raiva pode ser um sentimento passageiro ou prolongado, transformando-se assim no rancor. Então, o sentimento para cada um, a intensidade desta raiva é diferente de um indivíduo para o outro. Mas, se eu deixo essa raiva tomar conta, se alastrar, permanecer por mais tempo no meu coração, ela se torna um rancor. E aí, com essa, né, com toda essa extensão, com todo esse tempo que ela está ali, né, borbulhando dentro de mim ou da pessoa, vai fazendo com que ela mesma se prejudique. Se ela sente raiva, né, é ela que está se prejudicando, ela está se atrasando, ela está sofrendo. E não a pessoa com que ela deseja que sofra, não é mesmo? Mas muitas pessoas acabam se esquecendo de algo muito importante. O que será isso? Vamos ver. Cada um se apresenta após a morte como sempre viveu. Então, imagine que esta pessoa está nesse turbilhão de raiva, de rancor, de ódio, de inimizade, e nós não sabemos o dia da nossa passagem, nosso amanhã, e dentro dessa situação não resolvida, a pessoa desencarna, ela faz a sua passagem. Então, cada um vai se apresentar após a morte como sempre viveu. Não ocorre nenhum milagre de transformação para aqueles que atingem o grande porto. Raros são aqueles que transportam com eles a consciência livre após a inevitável travessia. Então, imaginem a dor maior e o sofrimento maior desta pessoa que desencarna vivendo tudo isso aqui. Então, não é porque ela desencarnou que ela, estou livre de todos os meus problemas. Como se nada tivesse acontecido. Né? Pelo contrário, tudo vai se intensificar com essa raiva e com esse rancor do outro lado. E, com certeza, a gente não vai conseguir encontrar na paz um caminho melhor, um caminho de luz, ou seguir alguém ali de luz que está do nosso lado pedindo para irmos de repente, a pessoa não vai aceitar, porque ela não terminou a vingança dela. Ela quer ver outra pessoa ainda sofrer, mesmo estando, né, fala do outro lado.
No livro O Sétimo Selo, do Antônio Demarque, vou citar algumas passagens, porque existem algumas passagens nesse livro bem específicas a esse respeito, né? Então, nesse livro, nós encontramos o seguinte trecho: a forma perispiritual se degrada de acordo com a maldade que praticou, o ódio que cultivou, o rancor que espalhou e a brutalidade que agasalhou em si mesmo. Chegando do outro lado, tal espírito perceberá que todo o mal praticado refletiu nele próprio. Então, é esse despertar que vai assustar aquele espírito, aquele indivíduo. Principalmente a surpresa daquelas que não conheceram as palavras de Jesus, ou não seguiram a sua religião ou qualquer outra religião, que desacreditam nas leis de Deus. Imagina a surpresa desses irmãos quando despertam do outro lado, né, e se encontram nessa posição. Né? E o que o Evangelho nos diz a respeito disso? Vamos ver. O espírita sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Então, quando as pessoas falam, eu vou fazer, né, o plano de vingança, vou me vingar, vou ser bruto, vou ser violento, vou fazer o que tiver que fazer para me vingar daquela pessoa, para expressar aquele ódio, né, com a violência, com o sangue, com a morte. Então, tudo isso é falso, porque ele vai levar com ele esses atos, essas impressões que ele mesmo causou. Né? E no mesmo livro que eu comentei, O Sétimo Selo, tem um capítulo chamado Assembleia nas Trevas. E nesse capítulo, eu achei aqui esse trecho, né, como se fosse um resumo. Muitos desses espíritos, ao estarem com tal percepção, né, com essa percepção do ódio, eu quero me vingar, eu quero ficar junto com aquela pessoa que me fez mal, acabam se unindo a espíritos muito mais maldosos, que lideram gangues e cujo objetivo é atacar os encarnados de todas as formas possíveis para que estes, conduzidos por seu egoísmo, rancor e inveja, maledicência, ódio e vingança e outros vícios, passem a seguir o caminho do mal, para que suas forças cresçam e sejam alimentadas por todas as nossas fraquezas morais. Né? Então, esses espíritos que se unem do outro lado, que têm o mesmo pensamento, o mesmo desejo, é uma combinação perfeita, porque eles vão formar grupos que venham nos atacar. Né? Quando falo nos atacar, nós encarnados aqui. Porque para eles, a maldade impera. Né? A maldade sempre vence. Então, vamos atacá-los. Né? Vamos influenciá-los com pensamentos negativos. Vamos atacar a sua fraqueza. Vamos excitar o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua vaidade. Então, tudo isso, eles vão fazer tudo o que eles puderem para nos atrasar nessa caminhada, para nos afastar de Deus, como disse lá no livro dos Espíritos. Né? Então, uma combinação realmente perfeita. Mas e agora? Sabendo todo esse cenário, o que sobra, né, para a gente fazer? O que a gente vai poder fazer? Mais para frente,
Perdão, tem mais uma parte. Então, ao presenciar o discurso desses espíritos, a equipe dos espíritos de luz comentam. Então, vão comentar a esse respeito. O avanço assustador das drogas, o excesso de liberdade, a moral fraca, correm soltos para deleite das forças do mal, que envolvem e arrastam multidões de criaturas invigilantes, porque vibram na mesma sintonia planetária deste globo. Então, criaturas invigilantes. E o que observamos neste palco carnavalesco assemelha-se a um furacão forte e envolvente, que quem está no olho do furacão não consegue sequer identificar e separar os próprios pensamentos e desejos dos espíritos que os envolvem no turbilhão dos prazeres dos sentidos. Então, são observações feitas por grupos de espíritos de luz que vêm até a Terra observar o nosso comportamento, né? Observar que estamos no olho do furacão, muitas coisas, né, maldosas, muitos crimes e muitas outras coisas acontecendo, e quem está lá, né, no meio da situação não consegue enxergar, né, a saída, não consegue enxergar um caminho que separe, né, dos pensamentos que os espíritos que querem nos vingar, né, no caso, nossos inimigos desencarnados, querem nos infligir, né? Então, com tudo isso acontecendo, o que cabe a nós fazer? Então, mais para frente do Evangelho, coletânea de preces, nós temos aqui, então, a chave para a resolução desse problema. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Eles só vão conseguir atingir pessoas, né, os encarnados, que estão na mesma vibração que eles, que são também, né, envolvidos nessa perversidade, que desejam o mesmo que eles. Para os afastar, não basta dizer-lhes, pedir-lhes, e nem mesmo ordenar-lhes que se vão. Não é tão simples assim, né? Eu faço ali um Pai Nosso e falo, vai embora daqui, né? Não chega perto de mim, não é tão fácil. Então, o que tem que ser feito? É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Se ele está vindo, é porque eu tenho algo a oferecer a ele que está o atraindo. Ao momento que eu paro de oferecer isso, ele não vem mais. Porque ele vê ali que eu não vou conseguir nada mesmo. Tá? Então, essa última frase, eu acho que é, assim, fundamental, essencial para o nosso entendimento neste assunto. Né? Então, é preciso que o homem elimine de si o que está atraindo estes irmãos, né? Que são sofredores também. Ainda não enxergaram, mas são sofredores. Por mais que eles falem, eu sou maldoso, eu vou fazer o mal, vou fazer isso, aquilo. Eles são sofredores, eles estão sofrendo lá no fundo. E ainda o Evangelho nos esclarece a esse respeito. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Então, ainda estamos suscetíveis a esses tipos, né, de ataques, de obsessões. Se não existirem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Porque lembrando que quando a gente faz a passagem, nós somos a mesma pessoa. Nós revelamos quem realmente somos, o que realmente desejamos.
Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Né? Como eu mencionei, são ainda espíritos que sofrem, que precisam da ajuda. Às vezes precisam muito especificamente da nossa ajuda. Porque se a gente fez algo errado, algo que o prejudicou, então cabe a nós sermos um modelo, sermos o exemplo de ajudar, de estender a nossa mão, o quanto possível. Né? Na questão 469 do Livro dos Espíritos, nós temos também mais uma outra receita, né, do que fazer. Por que meios pode-se neutralizar a influência desses maus espíritos? Né? Então, foi respondido: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Não é? Então, temos aqui essas outras dicas e sugestões importantes da espiritualidade. Né? Então, não abrir esse espaço, não abrir esta porta que ligue a esses espíritos inferiores, porque é o que eles querem, é o que eles desejam. Né? E nunca devemos também nos esquecer dessa citação do Evangelho. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de qualquer coisa, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea. Eu até coloquei de outra cor para chamar a atenção, imperfeição momentânea. E que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Por mais que agora, nesse momento, a gente duvide disso, mas não podemos duvidar. Um dia ele vai ser bom. Um dia ele vai encontrar alguém, uma luz, uma mensagem, algo, alguma situação que o faça acreditar no bem, que o faça acreditar no amor. Né? Então, é uma imperfeição momentânea. Como todos nós temos os nossos defeitos a corrigir, nós não vamos carregar conosco, né, ao infinito, para sempre, a eternidade, os mesmos defeitos. Nós não somos hoje a mesma pessoa do ano passado, por exemplo. Imagina de outras existências. Né? Então, pode levar meses, anos ou até séculos para que um espírito considerado mau ou nosso inimigo finalmente encontre o caminho da luz, do amor e do perdão. Então, não cabe a nós falar: olha, mês que vem, quero você já me perdoando. Não é assim que funciona. Cada um tem o seu tempo de amadurecimento, né, de reconhecer se errou, se não errou, o que fez, né, de processar esses sentimentos. Então, neste momento, às vezes, nós enxergamos, ou esses irmãos, ou eles mesmos se enxergam dessa maneira, como esse solo ali da imagem, né? Seco, árido, né? Sem esperança. Então, talvez aos olhos desses irmãos, perdidos no caminho do mal, eles sempre serão maus e sempre negarão ajuda
dos espíritos bondosos. Mas eles se esquecem que a persistência realiza o impossível, né? Então, nada é impossível aos olhos de Deus. É um provérbio chinês, né? A persistência realiza o impossível. E neste momento, eu gostaria de, né, e vamos assistir um vídeo juntos do Divaldo, que ele vai contar um caso de uma história, né, chinesa. Ele vai contar duas histórias muito interessantes que cabe a nós, né, prestar bastante atenção para ver o que isso traz para a nossa vida. Então, uma história chinesa, e logo em seguida ele conta sobre uma viúva com quem ele conversou, que não conseguia perdoar o assassino do seu marido. Vamos assistir conosco. Vejamos uma velha história chinesa. Lin casou-se e foi morar na casa da sua sogra. Nas tradições da China, a sogra deve ser servida pela nora. E normalmente as noras não gostam de servir as sogras. Somente que não raciocinam. Ela é nora hoje, será sogra amanhã. Então é só dar uma temporada, porque vai chegar a sua vez de ser servida. Mas ninguém deseja investir na vida. Todos queremos colher nas árvores que outros plantaram. E Lin, que amava muito ao marido e o possuía, começou a antipatizar a sogra, que era a primeira dona do seu marido. E o relacionamento foi deteriorando até Lin conseguir odiá-la. Mas era obrigada a servir, ou perdia o marido. Quando chegou ao verdadeiro extremo de horror, ela procurou um sábio, Wan, que era idoso. Nem todo idoso é sábio, mas todo sábio deveria ser idoso. Ela procurou o Wan para pedir um conselho. E o Wan lhe disse: tem uma fórmula essencial. Qual é o conselho que você quer? Quero matar a minha sogra. Mas é necessário muito cuidado. Porque como todo mundo sabe da desavença que vige entre as duas, se ela morrer inesperadamente, já sabem que é a autora do crime. Aconselhe-me, pediu a jovem ao ancião. Dar-lhe-ei algumas ervas venenosas. E dias alternados você fará um chá com essas ervas. Ele irá tomando, irá perdendo as forças, e 6 meses após, ela terá morrido. Mas há um detalhe. Muito cuidado para que não desconfie de você. Trate-a bem. Seja gentil. Mantenha o ar de que você a adora. E quando ela morrer, chore bastante, pelo menos. Faça de conta. E todos dirão que nora. E Lin veio para casa jubilosa. No dia seguinte, preparou o chá para a sogra e deu-lhe. E anotou numa caderneta a primeira dose. E deu-lhe outra. E foi tratando bem a sogra. A sogra implicava com isso, com aquilo, e ela não dava importância, seria por pouco tempo. E foram passando os meses. Ao 3º mês, Lin percebeu que a sogra havia mudado. Já não era tão exigente. Já não reclamava. Já sorria para ela e até vez que outra chamava de filha. Então ela começou a dar sogra. Que coisa curiosa, ela não era tão má quanto parece. Mas continuou dando-lhe o chá. Se com ela estava bem, sem ela seria muito melhor. E deu-lhe o chá. E ao 5º mês ela percebeu que adorava a sogra. Mas a pobre da sogra estava morrendo. Ela correu ao Wan e disse: ajude-me. Mas agora quê? A não deixar minha sogra morrer. Mas por quê? É a única mãe que eu tenho. Ela é extraordinária, ela mudou completamente para mim. Não, Lin. Não foi ela que mudou, foi você. O seu ódio é que era o seu inimigo. Não era a sogra. A sogra apenas despertou esse sentido infeliz que você guardava no coração. Mas agora ainda tem jeito? Sim.
Eu sabia que o tempo é o santo conselheiro. E aquelas ervas aromáticas que eu lhe dei são vitaminosas. Quanto mais ela tomava, mais forte ficava. Para você ter tempo de despertar. Então, não se preocupe. E o que eu faço com as ervas? Continue dando. Para ela ficar cada dia mais forte. O ódio, a nossa frustração, o nosso conflito é que é o inimigo. Nós projetamos no outro. Ontem uma senhora me perguntou em Mauá, o que é que eu faço para perdoar o assassino de meu marido? Ele matou na minha vista, assaltou-nos aos dois, olhou, sorriu e deu-lhe um tiro. As lágrimas aljofraram-lhe, correram-lhe. A voz embargou-se, ela tremeu, ficou pálida. Eu disse, perdoe. Mas é uma receita muito difícil de ganhar, a mais terrível receita. Porque o bandido matou o seu marido e está matando a senhora. Enquanto a senhora carregar o bandido no seu sentimento, ele estará lhe matando. Eu dei a ele a satisfação de matar dois. Pelo menos um. Que não pode voltar, mas a senhora tem que viver. Para provar ao bandido que o mal não predomina na vida. E que a noite é devorada pela luz e não ao contrário. Ela me olhou demoradamente e disse, mas eu não consigo. A senhora não quer. Faz bem a gente odiar alguém. Dá-nos uma certa euforia, já que eu não posso matar, odiarei. Já que eu não posso destruir, eu cavarei uma armadilha para ver destruir o infame. Ante Jesus. Lembre dele na cruz, os braços abertos, pelo crime de amar. O bandido devia estar drogado. E mesmo que estivesse no pleno uso da razão, ele é tão infeliz que não merece consideração. Proferi a palestra. Quando terminei, ela veio, deu-me um abraço e disse-me assim, talvez eu não o perdoe, mas vou tentar deixar de odiar. É o primeiro passo. Estava sorrindo. Eu disse, veja que coisa, a senhora está sorrindo. Estou, eu digo, está. Estou sorrindo. É a primeira vez depois da morte do meu marido. Eu disse, vai em paz. É isso que é ser puro de coração. Atiraram-lhe nódoas. A força do mal derramou treva. Mas a luz da verdade fez que ela tivesse diminuído a grande noite. Bom, né? Então, para quem acompanhou aí o vídeo do Divaldo, então, grandes ensinamentos, né? O primeiro chega até a ser hilário, porque a Nora queria tanto, né, matar a sogra, que mal sabia ela que as ervas eram, né, medicamentosas, eram vitaminosas, porque o sábio previu isso, que com o tempo ela iria aprender a gostar da sogra, do jeito que ela é, porque ela mudou, né? Então, não importa o tempo, né, como a gente falou antes, da persistência, não importa o tempo que leva, uma pessoa sempre vai um dia reconhecer, né, aquela maldade, aquele ódio, para transformá-la em algo melhor. E o segundo caso que ele comenta da viúva, né, quantas pessoas, às vezes quantos de nós aqui assistindo, tivemos já em nossa família ou conhecidos, pessoas que já passaram por isso, vítimas de crimes, né, envoltas em situações sérias, que a gente não sabe, né, como lidar, como deixar de odiar. Então, as palavras do Divaldo, daquela senhora, né, aquela viúva, se você não consegue amar, não odeie, pelo menos, é o primeiro passo. Se você não consegue amar, faça uma oração para que ele não cometa mais isso, para que ele encontre um caminho melhor, né? Porque aquele ódio estava corroendo-a por dentro.
Às vezes aquele criminoso, para ele não tá nem aí, né? Nem sabia quem era a pessoa, matou, atirou e né? Para ele não foi nada. Mas para ela estava corroendo por dentro. Ela estava sofrendo com aquela situação, né? Então isso já dá um tema para uma outra palestra, que é a que eu vou apresentar o mês que vem aqui, né? Quando a gente trata desse assunto em relação aos criminosos. Então, vamos fazer então algumas considerações finais, né? Um resumo deste tema da nossa manhã. Então, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Nós temos uma série de dificuldades em relação ao próximo, principalmente porque achamos que somos melhores que ele. Não acreditamos que determinados próximos sejam filhos de Deus. Tamanha aversão que desenvolvemos em relação a eles. Isso nos faz ver a necessidade que temos de mudar o nosso agir e o pensar sobre ele o mais rápido que pudermos. Porque nós estamos tendo essa chance nesta encarnação. Nós estamos tendo a oportunidade de estar em contato, né, com o Evangelho, com tantas coisas que hoje a tecnologia consegue, né, atingir, né, tantos vídeos, tantos cursos que nós conseguimos participar sem sair da nossa casa, por exemplo, né, neste momento. Então, agir o mais rápido que pudermos, dissolver esse ódio o mais rápido que pudermos. O perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito. Pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um, né? Principalmente desses que nós julgamos maldosos, né? Inimigos. E pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que venham nos sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim também podem desviar de si os males que atrairia pelas próprias faltas. Então, nós temos tanta ajuda da espiritualidade que às vezes nós ignoramos esta ajuda, né? Nós fechamos ali o nosso coração para receber esta ajuda do alto. E quem está se prejudicando somos nós mesmos, né? Então, lembrar dessas palavras, né? E eu gostaria, então, de ler uma mensagem final, antes da música, que eu trouxe também. Está no livro Coragem, de Chico Xavier. São vários espíritos. Então, Chico fez esse livro, psicografou, né? Quem está ali vendo na tela, Coragem. E lá no 17, na mensagem de número 17, nós encontramos uma mensagem de Emmanuel para nós, chamadas Adversários e Nós. Muita gente indaga com inquietação sobre a maneira justa de se aplicar o ensinamento de Jesus no que tange ao amor pelos inimigos. Aquele companheiro ter-nos-á ferido, impondo-nos prejuízos graves. Outro nos terá deixado espírito em chaga aberta, a golpes de ingratidão.
De que modo expressar-lhes amor segundo os princípios do Evangelho? Urge, porém, observar que Jesus nos pede amor pelos adversários, mas não nos recomenda aceitar ou amar aquilo que eles fazem. Determinada pessoa agiu contra nós e claramente não lhe aplaudiremos as diretrizes, mas, no entanto, ser-nos-á possível acolhê-la no clima da fraternidade, compreendendo-lhe a posição de criatura que haverá adquirido com isso pesada carga de lutas íntimas, a detrimento de si própria. Podemos, além disso, amar perfeitamente os que erram contra nós, entendendo que as falhas deles hoje serão talvez nossas amanhã, atentos que devemos estar à humanidade falível de nossa condição. Por símile, imaginemos o enfermo e a enfermidade. Deixaremos de amar os nossos doentes porque estejam doentes? E quando falamos em amar os doentes, estaremos ensinando o amor pelas enfermidades? Amar os adversários será respeitar-lhes os pontos de vista e abençoá-los, sempre que tomem caminhos diferentes dos nossos. E toda vez que tombem conscientemente nas trevas de espírito, recordemos o próprio Cristo, entreguemo-los a Deus, rogando para eles paz e misericórdia, porque realmente não sabem o que fazem. Né? Então, linda mensagem que Emmanuel traz a nós, pelas mãos de Chico Xavier, e que eu achei muito oportuna, né, encerrar com esse tema dos inimigos desencarnados. Vamos lembrar dessas palavras. Né? Nós podemos vibrar por eles, né? Orar por eles, mas não quer dizer que nós aceitamos as maldades que eles fazem. Então, vamos levar essas palavras conosco esta manhã. Tá? Eu gostaria de encerrar o nosso encontro desta manhã com uma música que traz uma mensagem de amor, de perdão, né, de reconhecimento das nossas faltas, e que esta música possa realmente tocar o nosso coração, né, todos que estão assistindo, acompanhando, e que nos traga, então, uma leveza na nossa alma e uma reflexão sobre os nossos atos também. Ela chama A Força do Perdão. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração.
agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Espero que tenham gostado da mensagem, da música, né, da força do perdão. E eu gostaria então de encerrar agradecendo a presença de vocês que estão aí do outro lado nos assistindo. Agradecer mais uma vez o convite do Centro Espírita Chico Xavier aqui de Bauru. E eu acredito que esse salão, eu vejo esse salão vazio de encarnados, mas eu espero que muitos irmãos desencarnados também, né, pudessem estar aqui. Acho que com certeza eles estavam, que precisavam desta mensagem também, né? Então, que fique o meu carinho, a minha gratidão a vocês. E esta mensagem de lembrarmos, né, que o amor vence tudo. E como Chico dizia, é muito melhor a gente ser o ofendido do que ser o ofensor. Vamos refletir, né, neste domingo, nessas palavras, e que todos tenham uma semana iluminada, bem produtiva, com muita luz no coração de todos. Muito obrigada. José vai voltar para fazer o encerramento. Agradecemos enormemente pelas palavras, pelos ensinamentos de hoje. Com certeza, mais um pouco, né, dessa assimilação e a gente vai dar um passo maior no nosso progresso. Então, que agora possamos fechar os olhos, nos conectar com a espiritualidade maior, com os nossos mentores. Que possamos não só ver Jesus à nossa frente agora, mas que possamos senti-lo dentro de nós. Sentir a sua bondade, a pureza de seu coração para com todos. Pois sentindo dessa forma, vamos conseguir absorver todos esses ensinamentos que Ele trouxe para nós.
e que assim possamos irradiar essa energia, a começar do nosso lar. Expandindo essa energia para os nossos familiares. Expandindo essa energia para o nosso trabalho. Expandindo a energia por toda a cidade. E cada vez mais aumentando. E se expandindo por todo o nosso país. Mas ela não para por aí. Ela se expande mais ainda, englobando todo esse planeta maravilhoso ao qual estamos inseridos. E que o nosso querido Mestre Jesus nos abraça a todos com todo esse amor e carinho. Que sintamos toda essa energia nos trazendo calma, harmonia, bem-estar. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Perdoa, Pai, nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que nos beija, em teu reino ilimitado, que sejas glorificado agora e sempre. Que assim seja. Que todos tenham um excelente domingo e uma ótima semana. Que a paz de Jesus esteja com todos.